queridos, certamente somos renovados pela disciplina do nosso Deus. Desejo ler um texto aqui que se encontra em Daniel, capítulo 4, versículo 34, que diz assim: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Confesso aos queridos irmãos e amigos que gosto muito do livro de Daniel. Possivelmente devo ter lido mais de 100 vezes, porque é um livro extraordinário. Além de trazer revelações quanto ao futuro da humanidade, sobre o fim dos tempos por meio de suas visões apocalípticas, quando a perseguição cessará e os que creem em Deus receberão a recompensa, enquanto os ímpios receberão sua punição. Seu livro, principalmente a segunda parte, está repleta de sonhos e visões fantásticas. Daniel, o protagonista do livro, está no exílio, pois foi levado em cativeiro para a Babilônia após a destruição do templo de Jerusalém. E o profeta Isaías havia dito ao rei Ezequias que seus descendentes seriam levados para a Babilônia e serviria ao rei como eunucos. Se cumpriu. Daniel e seus 3 patrícios serviram no palácio real. Daniel recebeu de Deus a capacidade de interpretar sonhos e visões sobre acontecimentos futuros, concedendo-lhe grande sabedoria. Como um ser verdadeiramente chamado, Daniel manteve sua integridade e fé em Deus, mesmo diante de pressões e perseguições na Babilônia, recusando-se a se corromper. É evidente que Daniel é o personagem mais importante no livro e se destaca como conselheiro de 4 grandes reis em terras estrangeiras, como Nabucodonosor. Você pode ler Daniel 2, Daniel 3 e Daniel 4, e também no governo de Belsazar, Daniel 5, no governo de Dario, Daniel 6 e Daniel 11, e também de Ciro. Além disso, Daniel aparece no livro tendo visões apocalípticas, conforme lemos desde o capítulo 7 até o 12. Isto prova, queridos, que ele viveu muito, acima possivelmente dos 80 anos de idade, para servir 4 reis. Daniel nos ensina também sobre o fim dos tempos por meio de suas visões, quando a perseguição cessará e os que creem em Deus receberão sua recompensa, enquanto os ímpios serão punidos porque viraram as costas para Deus. É extraordinário como o livro de Daniel encerra, querido, e declara o resultado de quem foi leal, fiel a Deus em todo o tempo. Vamos ler o último versículo, o 13 do capítulo 12, que diz assim: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O capítulo 4 do livro de Daniel, que lemos em parte, fala de como Deus tratou o rei Nabucodonosor
de uma maneira, queridos, que eu posso dizer um tanto quanto incomum. Podemos dizer que o rei era uma pessoa de difícil aprendizado. Ele já havia visto o poder de Deus por ocasião da primeira interpretação de seus sonhos por Daniel. Depois ele viu o livramento que Deus deu aos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, no meio da fornalha. Mas ainda assim, Nabucodonosor continuou a ser um homem arrogante e egoísta de sempre. Deus lhe deu outra visão. Mais uma vez ele usou o mesmo procedimento. Chamou sábios, encantadores, os feiticeiros para interpretar. Novamente eles não conseguiram. Por fim, chamou Daniel e ele interpretou o seu sonho. E neste sonho, Deus diz que irá tirá-lo do poder e fazê-lo habitar em cavernas, viver no meio dos animais do campo, comer a mesma comida dos animais, e isto duraria 7 anos. O sonho tornou-se real. Entretanto, neste deserto, Nabucodonosor aprendeu algo que o transformou: ser submisso a Deus. Ele descobriu que todas as coisas que ele havia recebido fora permissão do Senhor. Diante de tanta angústia e aflição, ele teve a compreensão do que passou a dizer: tornou-me a vir o entendimento. Quando ele recobrou a consciência, teve o discernimento para reconhecer quem era Deus e qual a sua importância em sua vida. Conhecemos muitas pessoas assim, que são de difícil aprendizado. Algumas precisam, como o rei da Babilônia, passar por um longo processo de deserto para aprender a se submeter ao Senhor e a renunciar suas vontades e desejos, a fim de aprender através da disciplina divina. Algumas vezes não há outra maneira de reconhecermos a importância de Jesus em nossa vida. Não percamos a oportunidade de aprender a dar o devido valor a Jesus Cristo, para que também não precisemos passar por 7 anos de deserto. Para Nabucodonosor, a disciplina de Deus funcionou, e para nós funcionaria. Não devemos rejeitar a disciplina do Senhor, porque ela pode nos trazer imenso peso de glória e de paz. É comum no meio cristão muitos irmãos dizerem: oro e leio a Bíblia diariamente, procuro viver uma vida correta diante de Deus e dos homens, mas as coisas sempre estão dando errado para mim. Quem sabe se você não está passando pela disciplina do Senhor. Ele conhece, sabe onde você está errado, ou seja, pecando. O texto de Hebreus capítulo 12, de 1 ao 2, ensina assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Observaram estas palavras?
livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos sempre, fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Possivelmente, existe pecado que te atrapalha, que te envolve, mas o autor da carta aos Hebreus ensina que devemos nos livrar de tudo isso. Mas quando você não observa a ordem divina, aí só através da disciplina do Senhor. Em Hebreus 12, 1, 2, encontramos, queridos, o segredo de como agradar a Deus, pôr os nossos olhos em Jesus Cristo. Muitas vezes, em virtude de alguns fatores, deixamos de enxergar quem é o autor e consumador da nossa fé, mas o autor bíblico nos informa que estas dificuldades e provações, a disciplina do Senhor, não são sinais da ausência de Deus, mas expressões práticas do seu amor, porque a disciplina que vem do Senhor tem um único objetivo: ensinar, corrigir e moldar o nosso caráter. Desta forma, somos chamados a viver a nossa fé com santidade, expressando a graça e o amor de Cristo através da nossa vida. Em Jesus Cristo, passamos a fazer parte, queridos, de um reino inabalável e eterno, e isto nos dá certeza de que jamais seremos abalados. Amém? Vamos orar. Amantíssimo, glorioso e eterno Pai, a Ti a honra, a glória devida, porque só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por Tua bendita e eterna palavra. Obrigado por vida de homens do passado como Daniel, homem temente a Deus, homem sujeito ao seu Deus, homem que serviu o Senhor com inteireza de coração, ali ajudando 4 grandes reis. Pai, ele nos legou uma lição extraordinária, que vale a pena manter-nos leais, porque o finalzinho do seu livro mostra o que aconteceu com ele. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos aponta o caminho sobremodo excelente, o caminho que devemos trilhar e seguir continuamente. Jesus é o autor e sustentador da nossa fé. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão e amigo, um abraço, que Deus abençoe você e o seu lar, e até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus Cristo. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em conduta. Certa que vitória na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
seguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando